Fala galera, Fabrício Kika aqui para falarmos essa grande notícia, ou aparentemente grande notícia, que é a retirada das cadeiras para a recriação da geral. A notícia é boa? Sim, a notícia é boa, claro que é boa, a gente aumenta, em teoria, a quantidade de ingressos que serão vendidos, só que existem alguns problemas que a gente precisa discutir. Não é tão simples quanto parece. Primeiro que o processo foi aprovado, o projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, precisa agora ser aprovado pelo governador do Estado. A gente precisa saber dos detalhes desse projeto de lei. Isso é em caráter permanente, isso é em caráter provisório, e aí começam as complicações. Quais são as complicações? A primeira complicação efetiva é sabermos se o número de ingressos para aquele setor poderá ser aumentado. Por que isso é uma questão importante? Porque para que o ingresso se torne popular é preciso que a gente barateie o custo. Para baratear o custo a gente precisa ter mais gente no estádio. E aí é o seguinte, aí começam os problemas. Se a gente aumenta a quantidade de ingressos vendidos para um setor, por exemplo, o setor foi desenhado para 10 mil pessoas e ali agora tem 15 mil pessoas, o Corpo de Bombeiros tem que reaprovar aquele processo. Tem a questão da circulação, as saídas de emergência, proteção contra incêndio, e aí tem outros problemas. Você desenhando um estádio para que as pessoas assistam os jogos sentadas, tem um certo impacto. Se as pessoas estão em pé, tem um problema, por exemplo, de queda, e aí o Corpo de Bombeiros vai ter que analisar a inclinação do estádio, a altura do degrau, a necessidade ou não de instalações de barras de proteção para que os torcedores não caiam. Há uma série de avaliações que são necessárias para que esse processo seja feito. A gente ainda não sabe os detalhes. Esse processo nunca se iniciou, na verdade, tecnicamente. A gente sabe, por ouvir falar e por experiências como arquiteto, por exemplo, que onde se senta uma pessoa se dá para colocar até 2 pessoas. Normalmente a conta que é feita é, para uma cadeira se vende ingresso para 1,5 torcedor. Ou seja, a gente aumenta a capacidade daquele setor onde não tem mais cadeiras entre 50% e 100%, 50% é a versão mais conservadora e é provavelmente a versão que o Corpo de Bombeiros e as autoridades do Rio de Janeiro vão aprovar. Então a gente aumenta em certos setores até 50% da capacidade daquele local. A notícia é boa sim. A gente precisa ver se essa retirada é temporária ou é permanente, quem vai fazer essa retirada. Se é o governo do estado, que é o dono do estádio, ou se é o Flamengo. Se for o Flamengo fizer a retirada, quando o Flamengo devolver o estádio, no final desse processo, desse contrato temporário, o Flamengo tem que reinstalar ou o novo operador já recebe o estádio sem as cadeiras? É preciso que isso seja verificado. E a questão da licitação, a gente precisa lembrar, o Flamengo tem um contrato de 6 meses com o Maracanã, renováveis por mais 6 meses, enquanto o governo do estado prepara a licitação, ou seja, a competição pública que vai ao mercado e que seleciona novas empresas para operar o Maracanã. Não quer dizer que depois do segundo contrato de 6 meses o Flamengo automaticamente recebe o estádio. O Flamengo vai entrar numa competição. E aí entram outros detalhes, né? A licitação já vai prever que as cadeiras não existam. Enfim, há uma série de dúvidas que a gente precisa saber. Mas, resumindo a ópera, se tudo correr bem, até o final do Campeonato Brasileiro, se de fato for uma decisão permanente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, se o Corpo de Bombeiros for ágil, é possível que o Flamengo já tenha a retirada das cadeiras. Eu acho que o Flamengo tem que se empenhar muito nesse processo para que as cadeiras sejam de fato retiradas o mais rápido possível e que o Flamengo aumente a capacidade de ingressos e consiga vender ingressos mais baratos. A lógica é essa. O processo mais simples seria retirar as cadeiras, aprovar mais rápido o Corpo de Bombeiros e dizer nós não vamos vender mais ingressos para aquele setor. Mas aí a gente perderia o benefício de ter mais gente em setores mais populares do estádio e tendo mais gente o ingresso fica mais barato. Então é importante demais que o Flamengo se informe o quão rápido possível a respeito dos detalhes dessa lei, pressione o governo do estado, o governador do estado, para aprovar essa lei o mais rápido possível para que a gente, até o final do Campeonato Brasileiro, tenha aí mais ingressos para serem vendidos. Saiu há pouco tempo aí uma estatística dizendo que o Flamengo tem apenas 79% de taxa de ocupação no estádio. Isso acontece por quê? Primeiro, porque nos setores dos visitantes, a gente precisa separar uma área enorme sem cadeiras para isolá-los. O estádio não foi desenhado para receber visitantes. E aí tem as gratuidades, enfim, tem as cadeiras cativas, tem uma série de outras questões. Então é preciso urgentemente que a gente aumente a quantidade de ingressos vendidos no estádio.
E uma das maneiras, talvez a melhor maneira, seria essa, retirada das cadeiras, colocando mais gente, ingressos mais baratos e trazendo o Flamengo novamente para perto do povo e o povo para perto do Flamengo. Ingressos caros afastam a torcida popular do Mengão. Esse foi um informativo rápido aí sobre a retirada das cadeiras. Um grande abraço aqui para vocês. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Abraço!